Senhor presidente, senhores deputados, estou aqui para discutir projeto de lei de minha autoria, 3367, de 2010, 7 anos atrás, que cria, por lei, o Programa Estadual de Combate à Violência e Discriminação de lésbicas, gays, travestis e transexuais, LGBTs, Rio Sem Homofobia. Quero esclarecer aos deputados e deputadas que esse projeto entrou em pauta há 10 dias atrás, recebeu 12 emendas e a sessão caiu 2 antes desse projeto de lei. Foi quando foi pedida a verificação do projeto de lei do deputado Marcelo Freixo sobre o dia do desarmamento. Caiu, tinham 34 presentes. Então, o projeto não foi votado. Já haviam entrado 12 emendas, e as emendas foram consignadas e continuam aqui. Aliás, eu li elas, a maioria desfigura completamente o projeto. Eu só queria dizer a todos e a todas que este programa, Rio Sem Homofobia, ele existe. Ele não existe por lei. Ele existe há mais de 10 anos. Foi um programa pioneiro no Brasil. O Cláudio Nascimento esteve à frente dele durante 9 anos. Vários estados replicaram. E ele tem sido asfixiado, diminuído. Ele chegou a ter 9 centros de referência contra a homofobia. Na Baixada, Zona Oeste, região dos Lagos, milhares de pessoas foram atendidas, centenas de conferências foram feitas, inclusive para policiais militares, policiais civis, para muitas pessoas vítimas de humilhação, de violência. Era a única porta que dava atenção, levava a defensoria pública, impedia que as pessoas fossem humilhadas, tivessem sua cidadania desfigurada pela sua sexualidade. E o que acontece? Esse programa está morrendo, desidratado. É claro que existe a crise econômica, mas também existe uma orientação política. Então, muitas vezes, a crise econômica serve de pretexto para assassinar em vida um programa que foi pioneiro no Brasil, ganhou prêmios internacionais e gerou frutos. Então, na verdade, eu lembro a vocês que aproximadamente 2 anos atrás, a Assembleia Legislativa, eu fiz um requerimento à mesa diretora que aprovou uma doação, se não me engano, de 2 milhões para esse programa e para o CEDIM, do fundo da Assembleia, do fundo da LERJ. Então, a Assembleia, entendo eu, tem a obrigação de aprovar essa lei, porque até já apoiou com recursos da própria Assembleia esse programa quando ele começou a ser desidratado, abandonado e asfixiado. Então, no momento em que cresce o obscurantismo no Brasil, cresce a homofobia, a violência, neste momento que mais as pessoas precisam de programas como esse, também contra a intolerância religiosa, esse programa está morrendo de morte anunciada. Nós vamos ter, agora, dia 19 de novembro, domingo, a grande parada LGBT em Copacabana, que deve, mais uma vez, receber 1 milhão de pessoas. Inclusive, dessa vez, a cantora Daniela Mercury é uma das que vai se apresentar na parada LGBT. Um dos temas será a asfixia e a morte do programa Rio Sem Homofobia. Outro tema será a censura, né? E o obscurantismo, porque o movimento LGBT quer abraçar outros temas ligados à opressão e ao obscurantismo, além da violência contra gays, lésbicas, travestis e transexuais. Então, deputado Valdec, Vossa Excelência que sempre apoiou essas causas, um momento oportuno que vários artistas têm se pronunciado contra a censura, contra a opressão, né? Que este movimento, que é o maior movimento de massas do Brasil, abrace outras bandeiras e se transforme num palco de resistência pela liberdade, pela democracia, pela cidadania e contra a volta da Idade Média. Então,
O que a gente está aprovando com esse projeto de lei de 2010, deputada Marta Rocha, de 2010, é revigorar e restabelecer um programa que existe há 10 anos no Rio de Janeiro, deputado Wagner Montes. Vossa Excelência é um que sempre apoiou a luta contra a discriminação. Sempre, sempre. Qualquer discriminação religiosa, racial, sexual, sempre apoiou. Então, nós temos obrigação. Por que ser contra transformar em lei um programa que existe há 10 anos? Foi referência, foi premiado. A Assembleia, no momento que ele estava sem oxigênio nenhum, entrou com recurso do fundo da Assembleia para esse programa e para o CEDIM, o Conselho de Direito das Mulheres, também sempre lembrado por todos pela forte bancada feminina atuante aqui, também sempre defensora dos direitos, e também houve um pequeno recurso do fundo da LERJ para o CEDIM, para o combate ao racismo e para o Rio Sem Homofobia. Então, por que? Agora, sim, consertar um artigo ou outro, o deputado Fábio Silva me chamou a atenção de um artigo que ele achou exagerado, também não faço questão desse artigo, deputado. Agora, a essência do programa, por que a gente vai votar contra algo que transforma em lei um programa que existe há 10 anos? E claro, como não foi por lei, foi por uma portaria, é mais fraco. Então, no momento que ele está definhando, você aprovar por lei, robustece. A Assembleia, quando pôde, apoiou com recurso, mas não pode mais. Então, senhores e senhoras deputados e deputadas, entendo que nós temos diferenças ideológicas, é normal. Um parlamento é assim. Tem várias posições e todas têm que ser respeitadas. Todas têm que ser respeitadas. Agora, por que ser contra um programa que é um programa de sucesso, premiado, que apoia quem precisa e que deu resultados, que deu frutos? Então, senhores deputados, eu peço, foi emendado, vai voltar às comissões, que tenham um bom senso de aprovar alguma emenda, mas tem várias das emendas, eu verifiquei, deputado Valdec, são emendas do tipo, suprima-se o artigo 1º, suprima-se o artigo 2º, suprima-se o artigo 3º. Então, não são emendas que visam aprimorar, são emendas que visam liquidar por uma razão que pode ser uma razão pequena, que acaba jogando lenha na fogueira da discriminação, do preconceito e da homofobia. Aquelas emendas corretivas, tirando exageros, com certeza, não tem problema nenhum. Mas desfigurar completamente o projeto não me parece razoável. Eu conto, como sempre, com o bom senso da Assembleia, que, aliás, há 20 dias atrás, aprovou o Dia do Orgulho LGBT por 30 votos a 12, mostrando que, apesar das diferenças entre nós, por que cada um não pode homenagear, comemorar, celebrar um dia da luta contra a discriminação e pela liberdade? Obrigado, senhor presidente.